Você sabe quem desfez a inimizade entre os homens? O que era a parede da separação? Cristo, ele revogou a lei? Fique conosco até o fim e vamos aprender juntos sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Graça e paz, queridos. Eu sou o Marcelo, faço parte da Assembleia de Deus em Picos, Ministério de Venda das Pedras, igreja pastoreada pelo presbítero Vinícius Claes Reis e regida pelo pastor presidente José Carlos Miranda. E nós iremos, no dia de hoje, estudar a lição de número 7, cujo tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo da nossa lição diz da seguinte forma: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. A verdade prática da nossa lição nos diz da seguinte forma: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 19, do qual nós faremos a leitura agora. Diz assim o texto sagrado: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral da nossa lição diz da seguinte forma: conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. Os objetivos específicos da nossa lição, nós temos 3 objetivos específicos, que são, primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Na introdução da nossa lição, o apóstolo Paulo, fazendo aqui uma breve introdução, nós estudamos que o apóstolo Paulo, ele vai citar 5 privações que os gentios eles tinham
os gentios eles tinham em relação aos judeus e quais são essas 5 privações das quais nós estudamos na lição de número 6, a lição da semana passada. É que os gentios eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo, ele agora, iniciando esse texto, ele vai contrastar a velha natureza humana com a nova natureza humana formada pela cruz de Cristo, pela paz que Cristo nos concedeu. E ele vai fazer essa transição a partir do versículo de número 13, quando ele diz: mas agora em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus, algo de extraordinário veio a acontecer e de que alterou a situação de outrora, de que alterou a situação de que os gentios de Éfeso, eles estavam sem Cristo, mas agora o apóstolo Paulo vai dizer que eles não estavam mais sem Cristo. Se outrora eles estavam separados da comunidade de Israel, agora eles estavam unidos à comunidade de Israel. Se eles estavam alienados à promessa, agora os gentios faziam parte da promessa. Se eles estavam sem esperança, agora eles podiam ter esperança. E se eles estavam sem Deus no mundo, agora eles tinham a fé e a convicção de que tinham Deus em suas vidas. E o apóstolo Paulo, na lição de hoje, nesses versículos que lemos, ele vai explicar a diferença. E essa diferença, ela está exatamente na obra que Cristo fez em favor dos perdidos pecadores. E a obra que Cristo fez, ela foi feita na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É o que diz o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, ao contraste, mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora erais gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, antes vocês estavam longe de Deus, mas agora vocês chegaram perto de Deus. Vocês estão perto de Deus. Vós que estáveis longe, agora chegastes perto. Essa é a introdução da nossa lição. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que tem como tema: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós falamos na semana passada que os judeus, eles eram contrários aos gentios, que os judeus, eles não aceitavam o povo gentílico, que os judeus, eles desprezavam o povo gentio. Ele não comia na casa de um gentio, ele não queria nem mesmo conversar com um gentio. Mas agora, Cristo, ele vai desfazer essa inimizade na horizontal, de homem para com o homem. Cristo, ele vai desfazer a inimizade que havia entre judeus e gentios. E o primeiro subtópico da nossa lição toma como base o versículo 14, e o título é:
a parede de separação entre os homens. E o versículo 14, que dá base a esse título, diz da seguinte forma: porque Ele é a nossa paz, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O apóstolo Paulo agora, ele vai fazer aqui uma analogia. O tema aqui é a parede de separação entre os homens. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que havia um muro de pedras construído pelos judeus. Esse muro, ele tinha 1,5 metro, segundo Joséfo, de altura, construído de pedras. E ele servia para fazer a separação entre judeus e gentios. Havia ali um local onde os gentios podiam chegar, mas os gentios de forma alguma podiam entrar no templo. E essa parede de separação, ela impedia que eles entrassem no templo sob pena de execução, sob pena de morte. O historiador Flávio Joséfo, ele vai informar que haviam 13 placas de pedra escritas com inscrições em grego e latim e que foram colocadas ao longo dessa barreira. Então havia ali 13 placas de pedra, ao longo de toda essa muralha de 1,5 metro de altura, construído de pedra, que fazia separação para que os gentios não adentrassem ao templo. E ele vai dizer que havia ali escrito em grego e latim, uma frase do qual os arqueólogos descobriram algumas dessas placas. E nessa placa, traduzindo para o português, dizia da seguinte forma: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Então ali estava uma conjuração de morte. Estava ali um aviso de execução para os gentios que ultrapassassem a parede da separação. Havia então uma parede de separação. E essa parede, ela servia única e exclusivamente para fazer a divisão, a separação entre judeus e gentios. Mas o segundo subtópico, que tem como tema a derrubada da parede da separação, ele vai nos informar o que Cristo realizou na horizontal, de homem para homem. Porque essa barreira que existia não era simplesmente uma barreira física, uma barreira literal, mas era também uma barreira espiritual. Deus agora, ele estava trazendo comunhão entre judeus e gentios. Essa barreira, ela era tanto literal, como também ela era espiritual. Ela era literal, não no sentido histórico do muro de pedra deixar de existir fisicamente, não, mas no sentido de terem sido revogadas as restrições. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, Cristo, ele primeiro reconciliou os homens consigo mesmo, porque antes que aquela muralha fosse desfeita,
o véu do santuário ele se rasgou de alto a baixo. Aqueles que não tinham acesso ao Pai podiam agora adentrar no Santo dos Santos, podiam agora se achegar à presença do Deus Todo-Poderoso. E agora essa barreira de separação, ela também foi desfeita pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo queria formar de ambos os povos um só povo. O terceiro ponto aqui desse primeiro tópico vai falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. E ele toma como base o versículo 15, que diz da seguinte forma: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O comentarista da nossa lição, ele vai dividir aqui a lei em três aspectos, em três partes, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, a comida, a bebida, os dias de festa, lua nova, sábados. E segundo o comentarista, a lei dos mandamentos, informado nesse texto, trata-se da lei cerimonial. Ou seja, segundo o comentarista, ele vai dizer que existia a lei que foi revogada foi a lei cerimonial, como a circuncisão, como os sacrifícios, a comida e a bebida, os dias de festa, a lua nova e os sábados. E no quarto ponto, que é o ponto que eu quero destacar aqui, vai trazer como título a revogação da lei dos mandamentos, como está aqui no versículo 15, que diz da seguinte forma: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Eu quero frisar aqui que a lei, ela não foi revogada. Jesus, em sua caminhada aqui na terra, ele disse: não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. A lei, ela não foi revogada, a lei, ela foi cumprida. E parece que, ao olhar esse texto, na sua carne, na carne de Cristo, ele desfez a inimizade. E o que é a inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos. Dá a impressão aqui de que a lei, a Torá, ela é a inimizade entre os homens. Mas trazendo aqui uma tradução mais coerente com o texto grego, seria da seguinte forma: destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos, estabelecidos na forma de ordenanças. Ou seja, não era a lei a inimizade, mas era a inimizade, ela era gerada pela lei, e não a lei
era a inimizade, ou seja, a palavra ela causava conflitos entre dois povos. Porque um povo dizia, eu devo me circuncidar, todos devem se circuncidar. E outros povos, os gentios, diziam, não, nós não devemos nos circuncidar. Então não era a lei, não era a Bíblia, não eram os mandamentos a causa primária da inimizade, mas a causa primária da inimizade era a contenda que havia por causa gerada pelo entendimento da Torá. Por isso que no texto vai dizer que desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. O apóstolo Paulo ele disse que a lei é boa, que a lei é santa. Então a lei jamais ela poderia ser a inimiga do homem. A lei ela era a amiga do homem. Mas o entendimento da lei ela causou confusão no meio dos homens. O apóstolo Paulo, ele ainda vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, a lei, ela não foi anulada. No Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, no capítulo 15, alguns vão dizer que a lei, ela foi abolida. Mas é um erro. Porque ao lermos Atos capítulo 15, nós constatamos que a lei ela não foi abolida, mas ficou ali decidido que os gentios não precisavam se tornar judeus para que pudessem ser discípulos de Yeshua. O que aconteceu ali? Os judeus eles continuavam se circuncidando, seguindo as festas. Mas os gentios, eles deveriam apenas se afastar da idolatria, da carne sufocada, do sangue dos animais, da fornicação. Então, não houve a anulação da lei. O que houve ali foi um concílio para dizer como a lei deveria ser cumprida. Deveria continuar pelos judeus, mas os gentios deveriam ser aceitos na mesma família pela fé. A inimizade entre judeus e gentios, ela foi ocasionada então de forma indireta pela Torá, pela lei. Cristo não revogou a lei cerimonial, ao contrário, ele cumpriu de uma vez por todas a lei cerimonial e por isso nós não precisamos mais seguir a esta lei. Por quê? Porque ela já foi cumprida, ela já foi realizada de forma perfeita. Se nós aceitarmos o fato de que Jesus ele aboliu a lei, ele cancelou a lei, ele revogou a lei, então nós estaríamos aceitando que Jesus contradisse a sua própria declaração em Mateus 5,17, quando ele diz, não vim cancelar, não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Então Jesus ele não anulou a lei, antes ele cumpriu a lei. O segundo tópico da nossa lição traz como tema, pela paz, Cristo fez um novo homem. O primeiro ponto vai falar sobre o conceito bíblico de paz. E falando sobre o conceito bíblico de paz, eu quero trazer aqui o conceito bíblico, tanto no Primeiro Testamento, tanto no Tanar, quanto na Brit Hadashah, né, ou o Retuvim Netzarim, aquilo que posteriormente recebeu o nome de Novo Testamento. E esse conceito bíblico de paz
dentro do mundo judaico, dentro do hebraico, ele significa, é a palavra shalom, que significa paz, que significa completude, que significa perfeição, que significa bem-estar, que significa saúde. Shalom não é apenas paz. Shalom, ela significa aquilo que é completo, aquilo que é perfeito, é o bem-estar. Ainda que tudo esteja contrário, eu estou bem comigo mesmo e bem com Deus. Ainda dentro do mundo grego, no Novo Testamento, o substantivo grego usado para a palavra paz é a palavra eirene, e ele aparece em quase todos os livros do Novo Testamento, exceto na primeira epístola de João. Então, paz não é ausência de conflitos. Paz é viver no meio dos conflitos, mas tendo esperança no mundo vindouro, tendo esperança que Cristo um dia há de voltar para levar a sua igreja para ceiar com Ele, para morar com Ele, para passar a eternidade com Ele. O segundo ponto tem como título: Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo, Ele é o motivo da nossa paz. Cristo, Ele não somente é o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. O versículo 14 diz da seguinte forma: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Ele não somente promove a paz, mas Ele é a paz que vive dentro de nós. Ele é, Cristo é a nossa paz. Cristo, quando Cristo se torna a nossa paz, não fazemos mais distinção, diferença de raça, cor, posição social ou credo. Quando Cristo é a nossa paz, judeus e gentios são reconciliados. Quando Cristo Ele é a nossa paz, brancos, pardos e negros, eles são reconciliados. Quando Cristo Ele é a nossa paz, pobres e ricos, eles são reconciliados. Quando Cristo Ele é a nossa paz, nós não desejamos o mal para aquele que tem um credo diferente do nosso, para aquele que tem um entendimento das Escrituras diferente do nosso, mas nós desejamos que ele, assim como nós, conheça a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a nossa paz, é Cristo Jesus, a nossa paz. No texto descrito em Colossenses 1:20, nós vamos aprender que essa paz ela se deu pelo sangue de Cristo, pelo sangue da sua cruz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, é o que nos trouxe a paz.
O ponto 3 fala sobre a nova humanidade formada pela paz. A partir do ato da reconciliação efetuado no Calvário, Cristo, ele formou um novo povo, a eclesia, ou a eclesia, né? Os congregados, os chamados, né? Cristo, ele chamou um novo povo, a igreja, onde nesse povo não há circuncisão e nem incircuncisão, não há judeu e nem gentio, não há branco, pardo ou negro, não há pobre ou rico. O que há ali são todos uma só família, membros do corpo de Cristo, sem olhar cor, raça, posição social, credo. E foi isso que Jesus fez ali em Éfeso. Ele uniu o povo que estava separado pela parede de separação do templo, pela parede de separação do coração. Cristo, ele uniu, e dessa união ele formou uma nova humanidade, um novo povo. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. O versículo 15 nos diz isso: na sua carne, na carne de Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo, ele veio para trazer a reconciliação. E Cristo agora, ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo, ele reconciliou o homem na horizontal, judeu com gentio, homem com homem, que estavam separados, agora estão unidos. Cristo, ele trouxe a reconciliação. E o terceiro tópico da nossa lição tem como tema: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Se até aqui nós falamos sobre a reconciliação na horizontal, judeus e gentios, agora o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre um outro tipo de reconciliação, não mais feito na horizontal, mas feito na vertical. Judeus e gentios, ambos agora unidos, estavam sendo reconciliados pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, com o Pai que está nos céus. Ele nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. O primeiro ponto fala que Cristo se fez maldição por nós. Algumas pessoas podem não entender como Cristo se fez maldição. Como pode o ungido se fazer maldição? Porque Cristo significa isso. A palavra Cristo, ela significa ungido. E como pode o ungido se fazer maldição por nós? Se nós entendermos a história do Império Romano, quando Cristo ele foi condenado à morte de cruz, ele foi condenado a levar sobre si a maldição. Porque morte de cruz, ela era um sinal de maldição e profunda humilhação. Um romano, ele nunca poderia morrer na cruz. Ele poderia ser queimado, ele poderia morrer de outras formas, ter morte mais rápidas,
mas morte de cruz um romano ele nunca poderia ter. Porque a morte de cruz era uma das mortes mais cruéis que existia dentro do Império Romano. Tinha pessoas que passavam horas, algumas passavam dias pendurado no madeiro, quando tinham um corpo mais robusto, um físico mais robusto, e enquanto estavam ali, estavam sucumbindo aos poucos, sofrendo, e isso é a maldição que eles levavam. Antes da cruz, o réu, ele era açoitado com chicote de várias tiras de couro, com chumbo ou com pequenos ossos nas suas pontas. Cristo, ele recebeu chicotadas em seu corpo. As chicotadas que eram destinadas para mim, elas foram direcionadas para Cristo. Cristo, ele recebeu chicotadas de couro, com várias tiras de couro, e nas pontas dessas tiras haviam chumbos, ossos de animais. E o corpo de Cristo já dilacerado, já totalmente torturado. Cristo já antes disso havia suado sangue, se angustiado, se entristecido. Agora, após o flagelo dos açoites, Cristo é condenado, ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz publicamente até o lugar da execução. Após um estrangeiro, aquele que não fazia parte do Império Romano, que não era um romano, ele ser açoitado, já todo ferido, todo machucado, com seu corpo todo dolorido, ele tinha por obrigação que carregar a sua própria cruz. Como sinal de humilhação diante de todo o povo, ele caminhava com seu corpo desferido pelos golpes, ele caminhava com seu corpo gotejando sangue. Cristo se fez maldição por mim e por você. Cristo se fez maldição. Ele levou sobre si a minha iniquidade, o pecado que estava sobre mim, ele tomou sobre ele. Ele carregou as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados. Ele nos limpou, ele nos salvou, ele nos trouxe paz, ele nos reconciliou com o Pai. Cristo, ele suportou a afronta e os terríveis golpes desferidos contra a sua carne e fez-se maldição em nosso lugar. Não existia morte pior que a morte de cruz. E cruz significa maldição. Aquele que morria na cruz era maldito. Cristo, ele levou a maldição que estava sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Ele levou, ele nos purificou, ele nos limpou, ele nos santificou. O segundo ponto traz como título reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou nossa reconciliação com Deus e também com os homens. Nós não tínhamos como nos reconciliar com Deus. Quando no jardim do Éden Adão pecou, houve ali uma separação. O homem, quando ele percebeu que Deus se aproximava ao entardecer, tanto o homem quanto a mulher se esconderam de Deus. O homem e a mulher agora,
eles não tinham mais comunhão com Deus. Eles perderam a intimidade com Deus. Mas Cristo veio restabelecer esta comunhão que o homem perdeu com Deus. Cristo veio trazer a reconciliação da humanidade perdida junto ao Pai Celestial. O sangue vertido no sacrifício de Cristo expiou os nossos pecados. A palavra expiar significa pagar o preço, significa comprar a dívida. Ele comprou a dívida que nós tínhamos com o Pai. Ele nos tirou da morte para a vida. Ele nos levou para uma vida sobreexcelente. Ele nos levou aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o pecado, ele criou essa separação. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O nosso pecado, as nossas iniquidades nos separavam de Deus, nos mantinham distantes de Deus, nos mantinham afastados de Deus, nos mantinham sem comunhão com Deus. Mas agora o escritor aos Hebreus, ele vai dizer em Hebreus capítulo 4, que através de Cristo nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus. Aleluia! O véu do templo se rasgou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós podemos entrar com confiança ao trono da graça, da glória de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Cristo nos concedeu esta comunhão. Nós fomos reconciliados com Deus. E o terceiro e último ponto, reconciliados na cruz em um corpo. O versículo 16, ele nos diz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo, nesse versículo, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele vai reforçar que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Antes haviam dois corpos, judeus e outro corpo, gentios. Agora, judeus e gentios, ambos formam um único corpo em amizade, porque a inimizade foi desfeita e estamos agora unidos em amizade, em comunhão com o Eterno. Paulo, ele está falando sobre a inimizade existente na vertical entre os homens e Deus. Após Paulo falar sobre a inimizade que Cristo desfez na horizontal, ele fala que Cristo também desfez a inimizade na vertical. O homem agora ele pode se reconciliar com Deus. E através da reconciliação efetuada na cruz, foi gerado um novo povo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo na cruz do Calvário. Amém?